Sejam bem-vindos ao Mujo e eu sou a Vivi Martins e no vídeo de hoje eu quero falar sobre a importância de a gente ensinar os nossos filhos com autismo um grau mais severo a esperar. Gente, não é nada fácil, viu? Eu, pelo menos aqui, é bem complicado. Mas a gente tem feito algumas coisas que têm ajudado, assim, a gente tem usado alguns meios que têm ajudado e tem feito com que eles consigam, sabe, entender melhor e esperarem aquele tempo que a gente precisa ali. Então isso tem ajudado muito, viu, muito mesmo na qualidade de vida, pra gente poder sair com eles, enfim, tem feito assim, ó, tem ficado bem legal. Bom, eu vou falar um pouquinho deles aqui, e aí na sequência eu dou as dicas de como a gente, que a gente tá usando, para vocês vão ver que é bem tranquilo, é coisas que provavelmente vocês têm em casa já, ou já até usam, tá? Mas eu comecei a usar há pouco tempo, então pra mim é novidade. Bom, o Mu, ele além do autismo, ele também tem hiperatividade. O que que acontece, gente? O Mu dificilmente consegue ficar sentado por mais de 5 minutos. Ele fica muito ansioso, ele tá até fazendo tratamento agora com ansiedade, isso tem ajudado um pouco, mas ele é muito ansioso. Então, eu sempre digo, quando a gente trata o autismo, que a gente ameniza e fica tudo tranquilo, a parte hiperativa vai lá em cima. A gente nunca, até hoje, assim, ó, nunca consegui estabilizar bem essa parte, sabe? E, infelizmente, assim. Sempre começa estabilizando e logo em seguida alguma coisa acontece. O autismo, né, sai um pouco assim, a gente precisa ir lá tratar porque, né, começa a ficar mais difícil, começa a ter crise, aquela coisa toda. Ou a parte da hiperatividade, que é assim, né, muito realmente, então isso às vezes se torna bastante complicado. E ensinar ele a esperar tem sido um desafio, mas tem dado bastante certo, sabe? A gente tem conseguido resultados muito bons. Vou contar para vocês um pouquinho assim, até um tempo atrás, se a gente fosse a casa, supor, a casa de uma avó, coisa assim, né? A gente fosse visitar alguém. Ele sempre controlava pelo tempo que a gente ia comer, sempre. Então funcionava assim, se a gente tem que almoçar, ou se a gente estivesse no jantar, no momento que a gente comesse, tinha que ir embora. Então, muitas vezes a gente já ia, já terminava de comer, sabe? Saía já mastigando ali, porque a gente sabia que tinha que ir embora. Porque ele já vinha embora, embora, e a gente acabava entrando naquele embalo. Ir a um restaurante tinha se tornado algo quase que impossível, pela mesma situação. Porque às vezes demoram para chegar para, né, mesmo que a gente peça em seguida, assim, mas demora às vezes para a comida, né, chegar ali. A não ser que fosse um buffet e mesmo assim se tornava meio complicado, porque a gente tinha que servir ele primeiro. Como ele come super rápido, quando a gente ia servir, ele já tinha acabado, ele já queria ir embora. Então isso tudo acabava dificultando para que a gente pudesse sair com ele, fazer algumas coisas melhores, assim, né? Passear mais com ele, pela questão de que ele não esperava. Então, realmente, isso era bem complicado. Ir a um supermercado, se dependesse, precisasse ficar numa fila, se tornava muito complicado. Teve várias situações onde a gente teve ele com crises na fila, pela questão de que ele não conseguia esperar, mesmo, e às vezes as filas estavam enormes, e a gente com certeza já estava na fila já prioritários. Só que a gente sabe que, como nós precisamos, várias outras pessoas também, então não tem como ficar pulando à frente das pessoas, né? Entra ali, tem que esperar. E, gente, assim, há várias outras situações, num ponto de ônibus, sabe? Então, eram situações bem delicadas, assim, que acabavam. Eu vou dar um exemplo em casa. Tipo, tá servindo a comida para ele e às vezes a gente não tinha conseguido esfriar a comida, né, para que ele pudesse comer e ele já estava desesperado ali, porque ele não conseguia esperar. Aquela questão do esperar realmente, sabe? Pequenas coisas, realmente pequenas coisas que faziam com que se tornasse muitas vezes muito difícil, sabe? Algo tão comum como esfriar uma comida para que todos pudessem sentar à mesa, muitas vezes se tornou muito, muito, muito difícil, muito delicado, porque a gente já ia já naquele corre ali para fazer e tinha que esfriar a comida, sabe? E todo mundo se agitando porque precisava botar ali a comida para ele. E aí ele não parava e quando ele comia, comia super rápido. E quando a gente pensava em comer, ele já tinha comido e queria comer de novo. Então isso sempre foi algo assim bastante delicado para nós. Então, muito importante para ele aprender a esperar. Lógico, gente, que quando ele tá em crise, isso para todo mundo, né? Tá muito nervoso, tá em crise, a gente tá vendo que ele não tá bem. Óbvio que a gente não vai, né? Não tem que esperar. Não, pelo amor de Deus, né? Não, né? Sem pensar nisso, né? A gente vai usar sempre a palavra esperar pra ele, a gente vai usar sempre, vai tentar fazer com que ele espere quando ele tá bem, tá tranquilo, tá tudo bem. Aí a gente, né, vai lá conversar com ele.
uma coisa que tem ajudado muito nisso são assim, eu uso o timer aqui, eu tenho um timer no fogão e um na geladeira, então isso me ajuda muito. Esses dias ele queria uma coquinha, eu vou dar um exemplo, ele queria uma coquinha, ele é apaixonado por coca. E aí ele queria muito tomar e tava quente. E aí eu falei pra ele, só se tu fizer uma mágica. A mágica, gente, é que tem um timer de 10 minutos. E aí a gente chama de mágica pra ele. E aí eu falei, então bota ali e faz a tua mágica. E aí ele foi e colocou a garrafinha e botou em 10 minutos. Só que pela primeira vez, ele já fez 500 vezes, só que pela primeira vez, o meu filho, aos 20 anos, se sentou à mesa e ficou sentado esperando, observando aquele timer ali diminuir. Então aquilo foi fantástico. Quando alarmou que já tinha acabado os 10 minutos, ele olhou para nós e disse assim, acabou? E aí disse, acabou, agora tu pode pegar. Aí ele se levantou todo orgulhoso porque ele tinha conseguido ficar 10 minutos esperando algo que ele queria muito. Então isso assim, pode para muitos parecer uma bobagem. Ai, foram 10 minutos. Gente, foram 10 minutos sentado, esperando. Vocês tinham que ver a carinha de orgulho dele, esperando aquilo ali, sabe? E aí isso serve para outras coisas. Um outro exemplo, a gente ia na casa da avó, né? Enfim, passear um pouco, e ele sempre nos controlou pela comida. Tipo, controlava o tempo pela comida. Então, se a gente dizia, vamos jantar lá na casa da fulana, pronto, ele ia numa boa. Só que quando ele terminava ali, que a gente jantava, ele já começava num desespero para ir embora. Então, o que acontecia? Muitas vezes, ele, por comer muito rápido, ele era o primeiro a levantar da mesa, e quando ele saía, a gente já saía atrás, já às vezes mastigando. Então, acontecia que muitas vezes, eu, o pai e os irmãos, não comer direito, porque a gente tinha que ir embora, porque o mu ficava muito agitado, então a gente precisava ir embora. E aí a gente foi usando isso com ele também. Não, nós não vamos ir agora, tá bem? Agora nós vamos jantar, vamos esperar. Ainda tá bom aqui, a gente vai ficar um pouco mais. Quando chegar, vamos supor, isso é 10 horas. Quando chegar 10h15, daí a gente vai embora. Aí, eu vou mostrar aqui, tá? Ó. Aí a gente pega um reloginho que tenha, um celular, alguma coisa e mostra. E aí, de preferência, se der, coloca ali o despertador, sabe? Ou bota ali no cronômetro, sabe? E deixa para que ele entenda. E isso funciona, que é uma maravilha. O Mu aprendeu muito, muito observando os números. Muito, sabe? A gente usando o timer, a gente usando o celular, o relógio. Isso funciona muito, sabe? Porque ele participa daquele momento. E isso funciona, vamos supor, uma fila de supermercado. Há um tempo atrás a gente foi no mercado e estava muito cheio. A gente entrou na fila de prioritários, mas ela estava lotada, cheinha, não tinha como passar frente. E a gente notou que ele começou a ficar bastante inquieto. Aí a gente começou a usar as coisas que ele gosta. Eu mostrei para ele, como eu não tinha um tempo certo ali, né? A gente achava que ia levar uns 30, 40 minutos. A fila estava muito grande. A gente começou a fazer coisas que ele gostava. Eu comecei a puxar musiquinha, e aí ele começou a cantar junto. Aí quando ele não queria mais, a gente começou a contar. Aí a gente contou até 100. Aí depois a gente começou a ler tudo que tinha na volta. E, gente, isso foi passando. Valeu, assim, a gente cantou, a gente pulou, a gente dançou, a gente leu, sabe? Teve tudo. E aí, quando a gente se deu conta, já tinha passado o tempo e já era o momento de nós chegarmos para pagar. E aí, a gente foi embora, assim, tranquilo, sem nenhum estresse. E ele conseguiu aguentar pelo menos uns 40 minutos naquela fila. Então, assim, não é que seja fácil, né? Eu sei que tem momentos que tu não tá afim de fazer tudo isso. Mas é que em relação a eles, na verdade, a gente não tem muita escolha de não fazer algumas coisas, né? Porque ou tu vais tentar te manter tranquilo e tentar fazer com que funcione, seja funcional os momentos, ou tu te desespera, porque, principalmente no caso deles, eles são muito grandes, eles são fortes. Então, se eles forem ter uma crise, isso vai ser um problema maior do que tu ficar pulando ali, dançando e cantando. Então, né, é uma opção mostrar o tempo que tu vai ficar, quando tu sabe o tempo que tu pode ficar,
Isso também é muito importante, muito, muito, muito importante, viu? Isso ajuda muito. Então, tipo assim, nós vamos no centro, sabe? Vamos numa loja. Aí eu sempre falo, né? Eu já falei em outros vídeos, eu sempre falo tudo que eu vou fazer com eles, tudo, exatamente tudo. E aí eu sempre falo, nós vamos em tal loja e aí a gente vai passar em tal lugar e lá a gente vai ficar uns 30 minutos, vai demorar um pouco, vamos supor. Demora mesmo, eu demoro pra caramba, mas aí eu não levo eles. Mas o normal, tá? Vamos supor, nós vamos lá pagar tal coisa e a gente vai ficar uns 30 minutos. Óbvio que ele vai se entediar se ele ficar só andando de mão comigo. Então eu preciso ter algo que chame a atenção dele e mantenha ele ocupado. Como não é um menino que gosta de celular, então não é fácil, não consegue dar um celular para ele, que nem o Júlio, fica ali naquilo ali. Não, não. O Mu, ele quer contato, ele quer conversar, ele quer contato visual, ele quer correr, ele quer pular, ele não quer ficar parado na frente daquela tela. Então, tu precisa ter todo um jeito. Aí, o que acontece? Cada vez que a gente vai fazer isso, dificilmente a gente faz, tá? Mas vamos supor que eu precise fazer isso, eu vou cantar. Eu vou pular com ele, eu vou dançar, eu vou inventar coisa para que chamar a atenção dele naquele período que a gente precisar esperar para ele ficar tranquilo. Isso sempre funciona. Quando eu consigo mostrar para ele o tempo, que eu sei, 10, 15 minutos, né? Que eu sei que é pouquinho, uma consulta médica. Né? 10 minutos, 15 minutos, vamos supor, né? Que tem que aguardar, eu já falo, olha, filho, não vamos ficar tanto tempo. Aí eu mostro no celular, olha, vamos ficar aqui tanto tempo. Se é em casa e eu preciso que ele espere, eu uso um timer junto. Olha aqui, filho, vamos fazer tal coisa. Isso sempre funciona. O ano passado a gente corria, eu e ele, 3 vezes por semana. E era muito legal, porque o Mu, além de amar correr, e ele é um excelente atleta, fantástico correndo. Além de ele correr muito bem, que eu ficava assim encantada, porque ele ia no ritmo perfeito para correr e parava, respirava, tudo certinho. A gente cronometrava tudo. Então ele já sabia que quando a gente saía de casa, quando a gente ia começar a se preparar para correr, ele mesmo tocava no meu celular para eu mexer ali e botar o tempo que a gente ia fazer. E aí a gente sempre fazia 40 minutos. Então ele já sabia que dentro de 40 minutos a gente ia fazer somente aquilo ali. Então ele curtia aqueles 40 minutos. Né? Então, lógico, eu sempre respeitei se ele precisasse parar, coisa assim, até porque eu preciso parar também. Mas era legal porque era algo que ele entendia que era o momento que ele estava se exercitando. Então, isso muito legal. Então, é extremamente funcional, viu? Tu mostrar, tu ensinar o teu filho a esperar. Só que não adianta a gente só falar, tens que esperar. Normalmente, eles precisam que tu mostre o tempo. Para que eles entendam melhor, para que eles participem daquilo ali. Quando tu não consegue mostrar o tempo, porque tu não sabe o tempo que vai ficar, a dica é que tu interaja com ele de uma forma que, como a gente convive mais, sabe, né? Mãe, pai, irmão, sabe como interagir, né? Tá acostumado ali, sabe que eles gostam. Outro dia eu vi uma mãe, ela deu um show de empatia, de amor, e eu sou assim, encantada por essas mulheres, assim. Eu sou encantada porque eu acho isso fantástico. Porque como eu passo por isso, a gente vê várias situações, né? E quando eu vejo mulheres com tantas dificuldades e elas se sobressaem, assim, de uma forma linda, sabe? A vontade que eu tenho de ir lá e abraçar e dizer, cara, me ensina, porque é muito legal, é muito lindo de ver. Eu vi uma mãe outro dia com um menino, e assim, ela me emocionou, o jeito que ela tratou o tempo todo. Em momento algum, ela foi rude ou ela perdeu a educação, o carinho, nada. Mas ao mesmo tempo, ela não fez manha, ela não ficou tipo, pobrezinho, não. Ela tratou o filho dela com todo o amor do mundo, com todo o cuidado do mundo, usando todos os meios que ela sabia que eram importantes para ele, né? E ao mesmo tempo, assim, sendo firme, sabe? Aquela coisa do não, só um pouquinho. Então, é muito legal. Eu aprendo muito com essas mães. Eu acho isso fantástico. Eu acho que só mostra que ainda
falar, ter empatia, paciência e amor é o melhor remédio. Gente, ela estava numa situação bem complicada, ele estava quase entrando em crise e ela conseguiu trocar a situação ali só agindo com ele, falando, interagindo. E o melhor, ela estava escolhendo uma música, isso foi a coisa que eu mais amei, porque ele é que nem o Ju, que ama algo no celular, e ele tinha uma playlist e ela estava procurando até ele acalmar, conseguir encontrar a música que ele queria. Isso foi muito legal, assim, foi um barato ver e foi emocionante, na verdade, porque eu acho que essas mães, elas não têm noção, sabe, de quanto incrível elas são. E eu fico apaixonada, encantada, assim, só extremamente grata por poder ver algumas situações assim e aprender. Porque eu acho que às vezes parece que a gente está fazendo tudo errado. Aí tu vai lá e olha uma mãe que poderia estar naquele momento dizendo, ai, saco cheio. E ela tá ali. Provavelmente por dentro quebrada, mas por fora tava aqui, ó. Conseguiu, desenvolveu, conseguiu ali contornar a situação, fazer com que o filho ficasse extremamente tranquilo. E ela assim, dá nenhum grito, gente. Nada. Nada. Só sendo mãezona. Ela assim, fantástica. Eu realmente fico impressionada com as coisas assim. E eu tiro muito isso dessas mães. Pra aprender com elas, pra usar nos meus filhos. Então, tipo, não adianta tu ficar gritando com teu filho. Tens que tentar levar, pegar de outros meios. Eu falei, o Mu, ele gosta de pular, de dançar, né? Tem outros que não gostam. O Ju já é uma coisa mais assim, o Ju já é mais como celular. Então, o Ju, enquanto tem bateria, tu pode levar para o lugar que quiser, desde que tu avise, né? Mas tem que ter Wi-Fi e bateria. Não tem, é um problema. Mas já aconteceu de nós ficarmos sem energia por 24 horas e ele ficar sem acesso nenhum e ele entender. E a gente também usando isso. Tem que aguardar, ele vinha de novo, tem que esperar, filho. Infelizmente não tem. Olha, nosso celular aqui também não tem, tá todo mundo sem. E aí ele achou um barato, porque tinha faltado luz. Depois, quando a luz voltou, gente, eles apagavam a luz porque não queria mais voltar que ficasse claro dentro de casa. Então são coisas assim que tu vai aprendendo. Bom, gente, essas são as dicas de hoje, tá? Eu espero realmente, assim, ó, que possa ajudar, sabe? Porque é essa a intenção, é poder ajudar. Eu sei que são coisas bobas, coisas que a gente passa pelo dia a dia, mas o autismo, ele tá dentro da nossa casa. Então, são pequenos meios que a gente vai lidando com isso. E o aprender a esperar é algo importantíssimo, não só para o autista, quanto para a gente também. Eu tenho dificuldade em esperar, viu? Eu realmente me incomodo se eu ter que esperar muito numa fila. Enfim, se eu tiver que ficar parada muito tempo no local, só isso me incomoda. Mas eu compreendo a situação, e aí, né, ou eu espero ou eu vou embora. Mas quando eu tenho que ensinar isso aos meus filhos, eu acabo aprendendo também e me reeducando, né? Esperar faz parte da vida. A gente precisa aprender a esperar, né? Faz parte. Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Um grande beijo. Fiquem com Deus.